A ausência de propósito na vida é um dos fatores mais significativos que contribuem para o desenvolvimento de vícios, conforme abordado tanto por Carl Jung quanto por Gabor Maté. Jung, em sua busca pela individuação, enfatiza que a falta de um sentido claro e profundo pode levar o indivíduo a buscar compensações externas, frequentemente na forma de substâncias ou comportamentos aditivos. Ele acreditava que o vício não é apenas um problema físico, mas uma manifestação da luta interna do ser humano em encontrar seu lugar no mundo e, consequentemente, sua verdadeira identidade. Gabor Maté complementa essa visão ao afirmar que o vício é uma resposta à dor emocional e à desconexão. Para ele, as pessoas que se sentem perdidas ou sem propósito tendem a se apegar a comportamentos autodestrutivos como uma forma de lidar com o vazio existencial. Em vez de enfrentar suas emoções e buscar significado, elas se entregam a prazeres temporários que oferecem alívio imediato, mas que não resolvem os problemas subjacentes. Essa relação entre vício e propósito revela um ciclo vicioso. Quanto menos propósito alguém sente em sua vida, mais vulnerável se torna a se envolver em comportamentos viciantes. A busca incessante por satisfação momentânea pode desviar a atenção das questões fundamentais que precisam ser abordadas. O desafio reside em romper esse ciclo. Encontrar um propósito não é apenas sobre ter objetivos concretos. Trata-se de cultivar uma conexão mais profunda consigo mesmo e com os outros. Para isso, é essencial explorar as motivações internas e os desejos genuínos que muitas vezes ficam ocultos sob camadas de medo, ansiedade e insegurança. Jung sugeria que esse processo envolve olhar para as sombras, aquelas partes de nós mesmos que negamos ou ignoramos. Ao trazer à luz essas experiências não resolvidas, é possível começar a construir um sentido mais forte de identidade e direção. Maté reforça essa ideia ao enfatizar a importância da compaixão e do entendimento no processo de recuperação. Ele sugere que, em vez de julgar o comportamento vicioso, devemos nos perguntar: o que essa pessoa está tentando evitar? Essa abordagem permite que aqueles envolvidos no ciclo do vício encontrem espaço para refletir sobre suas vidas e busquem alternativas mais saudáveis. Nesse contexto, o desenvolvimento pessoal se torna uma jornada não apenas para superar o vício, mas também para redescobrir o propósito. Quando as pessoas conseguem identificar seus valores fundamentais e o que realmente lhes traz alegria e satisfação, elas começam a se distanciar das armadilhas do vício. Essa transformação exige coragem, autoconhecimento e um compromisso contínuo com o crescimento pessoal. Através desse processo, muitos descobrem que o verdadeiro objetivo não está apenas em evitar os vícios, mas em abraçar uma vida rica em significado e autenticidade. O conceito de sombra, conforme delineado por Carl Jung, representa as partes de nós mesmos que tendemos a reprimir ou ignorar, aquelas emoções, desejos e traços que não se encaixam na imagem ideal que temos de nós mesmos. Essa sombra é um componente essencial da psique humana, e sua negação pode ter consequências profundas, levando ao surgimento de vícios como uma forma de lidar com essas facetas não reconhecidas. Quando um indivíduo recorre a substâncias ou comportamentos aditivos, muitas vezes está tentando escapar de sentimentos desconfortáveis ou aspectos de sua personalidade que não consegue aceitar. Por exemplo, uma pessoa que luta contra a ansiedade pode se entregar ao álcool não apenas para relaxar, mas para silenciar vozes internas que acusam de fraqueza ou inadequação. Esse alívio momentâneo não resolve a questão subjacente. Em vez disso, o vício se torna um mecanismo de defesa, um meio de evitar confrontar as realidades desconfortáveis que residem em sua sombra. O processo de integração da sombra é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Jung acreditava que ao reconhecer e acolher esses aspectos ocultos, podemos começar a curá-los. Isso exige um olhar corajoso para dentro, um compromisso em explorar as partes mais sombrias da nossa psique sem julgamento. Quando conseguimos fazer isso, não apenas desmantelamos os fundamentos do vício, mas também começamos a nos tornar seres mais completos e autênticos. Gabor Maté complementa essa visão ao afirmar que a recuperação do vício deve ser acompanhada pelo entendimento dos traumas e das dores emocionais que motivam o comportamento vicioso. Ao invés de simplesmente tratar o vício como um problema isolado, é essencial explorar as raízes emocionais que frequentemente estão ligadas à sombra pessoal. Para Maté, a compaixão é vital nesse processo. Quando olhamos para o vício através da lente da dor emocional e da desconexão, criamos um espaço seguro onde a cura pode começar. Esse reconhecimento leva à construção de uma nova narrativa sobre quem somos. À medida que enfrentamos nossa sombra e permitimos que ela faça parte da nossa história, começamos a entender como nossas experiências moldaram nossas respostas e comportamentos.
Através desse processo de aceitação e integração, podemos transformar as características que antes eram vistas como fraquezas em fontes de força e resiliência. A busca por propósito ganha nova dimensão quando nos comprometemos com essa jornada interna. Ao trabalhar para compreender nossa sombra, podemos descobrir paixões e interesses genuínos que antes estavam ofuscados pela dor do vício. A vida se torna não apenas uma luta contra o comportamento autodestrutivo, mas uma oportunidade para redescobrir quem realmente somos e o que nos traz satisfação profunda. Assim, ao enfrentar nossos vícios com coragem e compaixão, não apenas nos libertamos das correntes que nos aprisionam, mas também abrimos as portas para uma existência rica em significado. A verdadeira transformação ocorre quando conseguimos ver nossas sombras não como fardos a serem carregados, mas como parte integrante do nosso ser, elementos essenciais na construção de uma vida plena e autêntica. O processo de autoconhecimento é um componente vital na jornada de superação do vício, pois permite que o indivíduo se conecte com suas emoções, desejos e motivações mais profundas. Esse caminho começa com a disposição de olhar para dentro, desafiando as narrativas que limitam a percepção de si mesmo. Ao invés de se ver apenas como um viciado ou alguém marcado por falhas, é fundamental adotar uma postura curiosa e investigativa sobre quem realmente somos. Carl Jung enfatizava a importância da autoexploração como meio de individuação. Essa jornada não é linear, envolve momentos de desconforto e confronto com verdades difíceis, mas é essencial para revelar as camadas que compõem nossa identidade. O autoconhecimento vai além da superfície. Trata-se de entender as raízes emocionais que alimentam comportamentos viciantes. Ao reconhecer padrões repetitivos e traumas não resolvidos, o indivíduo começa a desvendar as razões subjacentes para sua busca por alívio através do vício. Gabor Maté complementa essa ideia ao afirmar que o entendimento das experiências passadas é crucial para a recuperação. Quando as pessoas se permitem sentir e processar suas emoções em vez de reprimi-las, elas ganham clareza sobre como essas emoções impactaram suas vidas. O autoconhecimento fornece uma lente através da qual podemos examinar nossas escolhas e comportamentos, permitindo que façamos conexões significativas entre nossa dor e nossas ações. Esse processo pode ser facilitado por práticas como a meditação, a escrita reflexiva e o diálogo terapêutico. A meditação, por exemplo, oferece um espaço silencioso onde pensamentos e sentimentos podem emergir sem julgamento. A escrita reflexiva permite que os indivíduos externalizem suas experiências internas, promovendo uma maior clareza sobre suas lutas e aspirações. O diálogo terapêutico, por sua vez, cria um ambiente seguro onde questões dolorosas podem ser exploradas com empatia e compreensão. À medida que o autoconhecimento se aprofunda, os indivíduos começam a perceber que suas vulnerabilidades não são fraquezas, mas partes intrínsecas da experiência humana. Essa nova perspectiva transforma a maneira como eles se relacionam com o vício. Em vez de vê-lo como um simples problema a ser eliminado, eles podem começar a interpretá-lo como um sinal de que algo mais profundo precisa ser abordado. Essa mudança de paradigma é fundamental para romper o ciclo vicioso em que muitos se encontram. A conexão entre autoconhecimento e propósito também se torna evidente nesse processo. Ao descobrir quem realmente somos, nossos valores, paixões e aspirações, começamos a formar uma visão mais clara do que queremos para nossas vidas. O propósito emerge não apenas como uma meta externa, mas como uma expressão autêntica do nosso ser interior. Quando encontramos significado nas atividades que nos cercam e nas relações que cultivamos, o desejo por prazeres temporários diminui significativamente. Além disso, o fortalecimento da autoestima é um resultado natural do autoconhecimento. À medida que nos aceitamos plenamente, sombras incluídas, começamos a nos valorizar de maneira mais profunda. Essa autoaceitação cria um espaço onde o vício perde seu poder sobre nós. Em vez de buscar validação em substâncias ou comportamentos autodestrutivos, passamos a buscar formas saudáveis de atender às nossas necessidades emocionais. O compromisso com o autoconhecimento deve ser contínuo. Assim como o desenvolvimento pessoal é um processo dinâmico, o reconhecimento das próprias motivações e desejos exige atenção constante. Ferramentas como terapia contínua, grupos de apoio ou comunidades focadas no crescimento pessoal podem servir como aliados valiosos nessa jornada. Ao final desse caminho de autoconhecimento, muitos descobrem que não apenas superaram seus vícios, mas também se tornaram versões mais autênticas de si mesmos. Esse processo transforma desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal, levando à construção de uma vida rica em significado, conexão e propósito verdadeiro.
A verdadeira vitória não reside apenas na ausência do vício, mas na presença vibrante da autenticidade e da realização pessoal. O vício, frequentemente encarado como uma fraqueza ou falha de caráter, pode ser reinterpretado como um chamado para a transformação pessoal. Essa perspectiva oferece uma visão poderosa e libertadora, permitindo que os indivíduos vejam suas lutas não apenas como obstáculos, mas como catalisadores para mudanças significativas em suas vidas. Carl Jung propôs que os desafios que enfrentamos, incluindo aqueles relacionados ao vício, podem servir como sinais de que algo em nosso interior precisa ser confrontado e transformado. Quando alguém se vê preso em um ciclo vicioso, essa experiência pode gerar um profundo desconforto que, se bem compreendido, pode conduzir a um despertar. Em vez de se sentir derrotado pela compulsão, o indivíduo pode começar a questionar: o que essa luta está tentando me ensinar? Essa abordagem reformula a narrativa do vício, passando de uma experiência puramente negativa para uma oportunidade de autodescoberta e crescimento. Gabor Maté enfatiza que o vício é frequentemente um sintoma de problemas mais profundos, como traumas não resolvidos ou a falta de conexão emocional. Ao reconhecer isso, o vício deixa de ser visto apenas como um comportamento autodestrutivo e começa a ser compreendido como um grito por ajuda, uma busca desesperada por alívio e significado. Quando um indivíduo aceita essa realidade, ele abre a porta para a transformação pessoal ao se permitir explorar as emoções e experiências subjacentes que alimentam esse comportamento. Esse processo de transformação começa com a aceitação. Aceitar que o vício é uma parte da jornada pessoal e não um rótulo definitivo permite ao indivíduo olhar para si mesmo com compaixão. Ao invés de se condenar à margem da sociedade, ele pode entender que sua experiência é compartilhada por muitos e que a vulnerabilidade é uma condição humana universal. Essa mudança de perspectiva pode catalisar ações concretas em direção à cura. Compreender o vício como um chamado para transformação também implica desenvolver resiliência. A jornada não será fácil, haverá altos e baixos. No entanto, cada recaída ou desafio enfrentado traz consigo lições valiosas. Cada momento difícil se transforma em uma oportunidade para refletir sobre o que realmente importa na vida, forçando o indivíduo a confrontar suas motivações e desejos mais profundos. Esse processo é semelhante ao trabalho de integração da sombra proposto por Jung. Ao aceitar as partes mais sombrias de nós mesmos, começamos a construir uma nova narrativa. Além disso, essa transformação pessoal exige coragem para mudar hábitos e ambientes que sustentam o vício. O indivíduo deve estar disposto a se afastar das situações e relações tóxicas que perpetuam seu sofrimento. A construção de novas conexões sociais baseadas em empatia e apoio mútuo se torna fundamental nesse caminho. Ao cultivar relacionamentos saudáveis e significativos, as pessoas começam a perceber que não estão sozinhas em sua luta. Elas encontram força na comunidade e no entendimento compartilhado. A descoberta do propósito também desempenha um papel central nessa transformação. À medida que os indivíduos exploram suas paixões e valores, eles começam a visualizar uma vida além do vício, uma vida rica em significado e realização pessoal. Essa visão renovada serve como um poderoso motivador para continuar avançando na jornada de superação. Encontrar atividades que ressoem com o verdadeiro eu cria um espaço onde o vício perde sua atratividade. O desejo por prazeres temporários diminui quando substituído por experiências mais gratificantes. A prática da autorreflexão torna-se essencial durante esse processo transformacional. Momentos dedicados à meditação ou à escrita reflexiva permitem que os indivíduos processem suas emoções e reconsiderem suas escolhas. Esses momentos de introspecção ajudam a solidificar as lições aprendidas ao longo da jornada e possibilitam um entendimento mais profundo das mudanças necessárias para avançar. Por fim, enxergar o vício como um chamado à transformação pessoal não apenas redefine a experiência do indivíduo, mas também proporciona esperança. O reconhecimento de que cada luta pode levar a um crescimento significativo encoraja aqueles que enfrentam seus demônios internos a persistirem na busca por uma vida mais plena. Essa mudança de perspectiva inspira uma abordagem mais compassiva tanto para si mesmo quanto para os outros, promovendo compreensão em vez de julgamento. Assim, ao responder ao chamado do vício com coragem e determinação, muitos descobrem não apenas o caminho para a recuperação, mas também uma nova forma de viver, cheia de autenticidade, conexão e propósito renovado. A verdadeira transformação ocorre quando a dor é reconhecida como parte da jornada humana e utilizada como combustível para criar uma vida repleta de significado e realização pessoal.